Eu, em 1964, eu tinha 18 anos de idade e tinha 3 anos de Goiânia. Eu sou filho de retirantes nordestinos do Ceará, região dos Inhamuns, a mais seca do Ceará, filho de lavrador, pequeno proprietário rural e dona de casa, costureira. Família de 13 irmãos, sendo 8 do primeiro casamento do meu pai e 5 da minha mãe com ele. E nós deixamos o Ceará em busca de um lugar que chovesse, no caso, Goiás. Cheguei a Goiás aos 6 anos e fui um menino de roça dos 6 aos 15 anos, quando vim estudar em Goiânia. Então eu conheço bem a atividade rural, meus brinquedos não eram, tanto meu como dos meus colegas, dos meus irmãos, não eram brinquedos da indústria, era cavalo de pau, vaca de osso, era tomar banho em córregos, de maneira aquela vida da qual participaram ou participam muitos brasileiros. Hoje a minoria, mas naquela minha época era acima de 70% da população vivia na zona rural. Eu digo isso para que compreendam que eu aos 18 anos, com 3 de estudo propriamente dito, eu não tinha conhecimento para ser, por exemplo, alguém, um comunista, por exemplo. Não tinha lido o suficiente para isso. Eu, olhando assim à distância, fico até feliz de ter me posicionado na esquerda, porque eu teria mesmo que ser coerente com a minha origem humilde, com o meu passado. Eu não poderia vir para Goiânia estudar e me colocar ao lado da direita. Havia uma disputa entre direita e esquerda. Havia uma briga entre direita e esquerda bem definida. Eu imagino hoje que essa briga decorria na época da existência realmente de 2 mundos, o mundo comunista, liderado pela União Soviética, e o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos. De forma que isso se refletia no Brasil inteiro, nos movimentos estudantis, que eram muito diferentes, o comportamento dos estudantes era muito diferente do comportamento de hoje. Hoje os estudantes buscam a felicidade pessoal. Naquela época não, existia uma luta ideológica. Então 64 aconteceu dentro dessa luta ideológica. Por que 64? O golpe foi tentado antes. O golpe foi tentado, por exemplo, em 1954, quando a população no Rio de Janeiro estava nas ruas pedindo a queda do presidente Getúlio Vargas. Essa população incendiada ali pela direita, por Carlos Lacerda, por generais de direita, políticos de direita de um modo geral, e o golpe aconteceria. Por que não aconteceu? Foi o tiro no coração do presidente. A mesma população que estava na rua querendo a queda de Getúlio Vargas, naquele momento, passou a chorar nas ruas a morte do seu presidente. Então o golpe foi frustrado em 1954. Mas a ideia do golpe continuou nos quartéis, nos partidos políticos de direita, em alguns setores do empresariado, essa ideia prosseguiu. E tentou-se colocá-la em prática em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, ocorrida no dia 24 de agosto de 61. Então, houve uma tentativa de golpe naquele momento. Só que como o presidente, depois de alguns tragos, renunciou inesperadamente, não havia o preparo suficiente para concretizar o golpe naquele momento. Então, houve uma negociação, isso é conhecido, é tema histórico aí, houve uma negociação para que mudasse o sistema de governo, passasse para parlamentarismo, com a posse do presidente, posteriormente houve um plebiscito e foi restabelecido o presidencialismo. Mas então houve aquela tentativa naquele momento. E a ideia do golpe, mais uma vez, continuou. Então, em 1964, tendo em vista que o presidente era realmente um homem de esquerda, um homem que hoje se sabe com substância de esquerda, e
ele então, essa sua atuação, a sua maneira de governar, acabou conduzindo, facilitando para que acontecesse o golpe militar de 31 de março, ou mais propriamente 1º de abril de 1964. Eu, naquela época, eu fazia parte, tinha sido recrutado, havia um ano, para uma entidade de esquerda. Não era uma entidade propriamente revolucionária, que quisesse pegar em armas, não. Era uma entidade teórica, que se reunia para discutir certos temas, inclusive e com mais frequência a situação nacional. Foi assim que eu, um estudante de nível médio, em 1964, eu tomei conhecimento de que o golpe iria acontecer mais ou menos um mês antes de que acontecesse. Nós tínhamos reuniões, vinham pessoas intelectuais para fazer palestras, para discutir conosco a situação nacional. E eu me recordo, eu não sei o nome do jornalista, mas um jornalista do estado de São Paulo, do estado de São Paulo, ele veio passar a sua folga em Goiânia para conversar conosco, tomou lá um ônibus e veio, e ele diz, olha, um golpe vai acontecer no Brasil dentro de um mês. Ele disse isso. E, é claro, as entidades de esquerda, ele disse lá, as esquerdas estão muito preparadas, não tem perigo nenhum. Então o golpe vai ser frustrado. Essa era a expectativa, foi a expectativa transmitida por aquele jornalista. Ele disse, olha, o Brasil está totalmente preparado, o povo está mobilizado, de maneira que não tem perigo. Nós ainda não mudamos o regime ainda no Brasil, porque nós estamos aguardando que outros países também, como a Colômbia, a Venezuela, a Argentina, que as esquerdas desses países também façam a preparação de igual fizemos aqui, para que tudo isso aconteça em conjunto, de uma vez só. Mas o fato é que, quando aconteceu o golpe, aqueles rumores, aquele zum, 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 aquela tensão nacional aí, 30 e 31 de março, aí eu já estava sabendo que algo iria acontecer de grave no Brasil. E então, realmente aconteceu. Em Goiás, o então governador Mauro Borges Teixeira, ele apoiou totalmente, apoiou entusiasticamente aquele movimento golpista. Por que ele apoiou? Isso é coisa que ele próprio deveria explicar. Mas, assim, os fatos que eram públicos na época, seriam mais ou menos o seguinte. Voltemos a 1961, agosto, quando o presidente Jânio renunciou. O então governador colocou-se ao lado do movimento liderado e deflagrado no Rio Grande do Sul pelo então governador Leonel Brizola. Ele se colocou ao lado de Brizola, criaram a cadeia da legalidade, a rádio estatal goiana, a Rádio Brasil Central, que era do governo de Goiás e é ainda hoje. Essa rádio foi colocada em cadeia, foram convocados jovens para fazerem exercícios militares na preparação para impor a posse do presidente João Goulart, do vice-presidente, que estava viajando para a China e demorou a vir tomar posse, porque ele veio para os Estados Unidos, depois para a Argentina, mas era muito perigoso, seria muito perigoso ele chegar naquele momento. Então houve esse movimento para preparar a volta dele. E o governador Mauro Borges apoiou esse movimento. Em consequência, é o que se diz, ele esperava que Goiás tivesse uma recompensa em termos de ajuda financeira, de obras, e essa recompensa de 61 a 64, o Mauro achava que essa recompensa não aconteceu. Goiás não indicou um ministro dele, o Ministério do Parlamentarismo não tinha um ministro indicado pelo governador Mauro Borges, pelo contrário, foi indicado ministro da Justiça, um seu adversário, o deputado federal Alfredo Nasser, né, que era do partido do Adhemar de Barros. O que se sabe é que o PSP, os partidos daquela época, que eram em número de 13, esses partidos funcionavam como esses 30 e tantos que tem hoje, funcionavam fazendo negociação para ocupar cargos. E o PSP, então, ficou com o Ministério da Justiça. Colocar quem no Ministério da Justiça? A pessoa mais qualificada que o PSP nacional, partido do Adhemar de Barros, governador de São Paulo. A pessoa mais qualificada que foi encontrada foi o deputado Alfredo Nasser. Então foi colocado lá um adversário
do governador Mauro Borges como ministro, quando o Mauro Borges é que havia participado do movimento pela posse de Jango. E ocupar Ministério de Estado, especialmente naquela época, era coisa muito importante, porque agora, mais recentemente, Goiás já indicou vários ministros. Os ministros hoje são pessoas, são quase 40 ministros. Naquela época eram poucos, eram menos de 15. O Ministério da Justiça e Negócios Interiores era muito importante. E Goiás era politicamente um estado muito periférico. Basta dizer que até então só um goiano havia sido ministro de Estado no Brasil. Só um goiano. Leopoldo de Bulhões, que foi um ministro forte, ministro da Fazenda de 2 governos no início do século passado. Mas desde Leopoldo de Bulhões, nenhum outro havia ocupado o ministério. Aí Alfredo Nassi ocupou. E isso afastou o governador Mauro Borges do presidente Jango. O fato é que, em 31 de março, 1º de abril de 64, enquanto os adversários de Mauro Borges, o adversário do PSD, partido do Pedro Ludovico, pai do Mauro Borges e principal chefe político naquele momento, enquanto o partido dele estava contra o presidente Jango, os partidos dos seus adversários, a UDN, o PSP, o prefeito de Goiânia, naquele momento, Hélio de Brito, essas pessoas estavam estavam conversando sobre uma aliança com o PTB de Jango. Dessa aliança resultaria que esses partidos iriam apoiar o vice-governador da época, Antônio Rezende Monteiro, do PTB, para governador no pleito que se realizaria em 1965. De forma que as forças que naturalmente em Goiás estariam ao lado do golpe estavam se aliando ao presidente João Goulart. E Mauro Borges estava a favor do golpe. A explicação política é essa, embora eu acho que o governador foi contra a própria democracia. Uma coisa é ficar contra Jango, outra coisa é ficar contra a própria democracia. E foi o que ele fez. Essas forças contrárias a ele, que estavam na contramão do golpe, essas forças se rearticularam rapidamente e começaram um movimento pela queda do governador Mauro Borges. E essa queda veio a acontecer alguns meses depois, mais precisamente no dia 26 de novembro de 1964. Então, em Goiás, houve intervenção federal no dia 26 de novembro. Foi o único estado do Brasil onde a ditadura promoveu uma intervenção federal. Vários governadores foram cassados, tiveram mandato cassado, os direitos políticos suspensos, foram presos. O primeiro governador preso, ou pelo menos um dos primeiros, foi Miguel Arraes, do Pernambuco. Mas o vice dele, que era um rico usineiro, assumiu no seu lugar. Em Goiás, não. Em Goiás houve intervenção, o vice-governador não foi cassado, mas não assumiu. Quem veio a assumir foi um coronel do Exército, que até então estava, um coronel golpista de 54 e de 61, coronel Carlos de Meira Matos. Ele estava em Cuiabá. Ele, como castigo, dizia ele, foi lotado em Cuiabá e veio para Goiás como interventor federal, porque ele fazia parte do golpe. Intervenção por 2 meses. Nesses 2 meses foi escolhido um governador, o Marechal Ribas Júnior, escolhido pessoalmente pelo então presidente Humberto Castelo Branco. O general Ribas Júnior estava de pijamas no Rio de Janeiro, morando num apartamento em Ipanema, quando um dia o general Castelo Branco telefonou para ele. E ele atendeu o telefone, o Castelo Branco, ele não sabia quem era, mas era o Castelo Branco. O Castelo Branco perguntou, é o Ribas? Ele, assim como quem quer respeito, respondeu, não, é o Marechal. Aqui é o Castelo. Aí o Ribas respondeu, então aqui é o Ribas. Aí o Castelo fez o convite, queria saber se ele poderia vir para Goiás, ser o governador de Goiás. E o Ribas debochou tanto, desde o começo, debochou tanto de Goiás, que ele respondeu assim, eu não estava pensando era em sair do Brasil agora, querendo dizer que o Brasil era Ipanema, onde ele morava. Mas acabou que realmente ele veio como governador para completar o mandato do então governador Mauro Borges. Bom, e como é que eu me insiro nisso aí? Eu era um pequeno funcionário, sem carteira assinada,
contratado precariamente como revisor da imprensa oficial. A imprensa oficial era o Diário Oficial, que tinha uma parte noticiosa, e foi lançado em Goiás pelo governo, Mauro Borges, um jornal diário chamado Diário de Goiás. E eu trabalhava também nesse jornal Diário de Goiás. Eu fui despedido imediatamente nos primeiros dias de abril de 64. Oh, você não precisa mais voltar aqui, foi dito a mim. Não recebi nada por escrito, não volte mais. Posteriormente, nesse processo aí de desgaste, esse trabalho que foi feito para derrubar o governador, nesse período eu fui demitido em abril, mas lá em outubro o governador publicou um decreto oficializando a minha demissão. Eu acredito que até para mostrar em Brasília que ele estaria realmente perseguindo supostos comunistas ou verdadeiros comunistas, de maneira que foi já em abril. E eu fui procurar trabalho em outro lugar, virei repórter policial. Poucos meses depois, no governo Ribas Júnior, eu fui proibido de trabalhar pelo secretário de Segurança Pública, um capitão do Exército. Ele baixou uma portaria, assinou uma portaria e mandou publicar em todos os jornais diários de Goiânia, e eram 5 jornais na época, tinha mais jornais do que hoje. Ele mandou publicar, me proibindo de trabalhar, porque me proibia eu era repórter policial, e ele me proibiu de trabalhar, de entrar nos órgãos da Secretaria de Segurança Pública, para buscar as notícias. Então, passei a ser uma espécie de leproso social, eu não podia trabalhar em jornal, mas acabei continuando trabalhando, jornais que me chamavam, trabalhei em todos os jornais de Goiânia nesse período. Fiz posteriormente o curso de Direito, mas antes disso, ainda em 64, veio a prisão pelo Exército, com base numa ficha de comunista existente na Delegacia de Ordem Política e Social. Então o Exército me recolheu ao 10º Batalhão de Caçadores. Eu devo dizer que era tudo novidade para mim, eu nunca havia entrado num quartel do Exército, e ao ser recebido ali por um pelotão, assim, de mais ou menos 8 ou 10 militares, todos portando fuzis, e um comandante dando ordem de comando, baixar as armas, levantar as armas, e puseram na frente e me levaram para a prisão que era lá numa sala de aula. Eram tantos presos que foi preciso usar, era mês de julho, foi preciso usar uma sala de aula para colocar tantos presos, eram uns 30 mais ou menos, nós éramos lá nessa sala de aula, no 10º Batalhão de Caçadores. O comandante, a essa altura, já era o coronel Danilo Darcy de Sá da Cunha e Melo, era o comandante. Ele fazia visitas de vez em quando à prisão. Nós, entre esses presos, uma curiosidade, havia muitas duplas de irmãos. Eu e João Leite Neto, meu irmão, 2 Zacariote, o Maurício e o João Batista, o Aloísio e o Tony Sá Peixoto, filho do Dr. Sá Peixoto, 2 irmãos do Tazan de Castro, o Alain e o Erlan, 2 filhos do desembargador Jorge Jardim, o Ronaldo e o Antônio. E então era assim muitas duplas de irmãos. E o coronel Danilo, de vez em quando, ele fazia visita a essa prisão. Eu me recordo que um dia, por volta de 2 da tarde, o portão se abriu e ele, em traje de campanha, com uma pistola à altura do joelho, ele entrou com alguns militares, alguns deles que depois soube-se praticaram muitas torturas em Goiás, Sargento Guido, Sargento Thompson. Eles entraram e começaram a fazer um trabalho assim de vistoria na prisão. Nós não tínhamos ali rádio, não tínhamos nada para ler, mas nos deram papéis, folhas de papel e esferográfica. Então nós bolamos lá uma maneira de ir passando o tempo, o jogo do risca-risca. Escreve-se, por exemplo, o jogo do risca-risca é mais ou menos assim, escreve de 1 a 100 no papel. Aí depois cada um dos participantes escreve um número daqueles de 1 a 100 e fica com um número na mão, num pequeno papel. E aí os outros vão cantando aqueles números. Por exemplo, número 70, se é o que está na minha mão, eu sou vitorioso, eu estou fora do jogo. O que ficasse por último
perdeu o jogo. E então, numa inspeção dessas do coronel Danilo com os seus sargentos, o sargento achou aquele papel do jogo do risca-risca, e chamou o coronel em particular, ao lado, o coronel viu aquilo e nós todos ficamos muito preocupados. O que acharam aí, né? Será que alguém fez bobagem, escreveu alguma coisa e tal? Aí, não, vocês vão me explicar isso aqui, disse o coronel. Aí, quando nós olhamos o que era, não, isso aí é o jogo do risca-risca, coronel. A maneira de a gente passar o tempo aqui e tal, não adiantou nada. Todos tivemos que ser levados à 7ª CSM, 7ª Circunscrição do Serviço Militar, para depor, porque o coronel imaginou que aquilo poderia ser, por exemplo, um plano nosso de tomada do quartel, certo? Ele achou que aqueles rabiscos poderia ser uma tentativa de tomada do quartel. De maneira que isso aconteceu naquela época e a essa altura ainda não se falava tanto de tortura. Depois, alguns desses companheiros que estavam presos lá foram barbaramente presos. Por exemplo, o Pedro Ribeiro dos Santos. O Pedro Ribeiro dos Santos era o principal líder sindical de Goiás naquele momento, em 64. Era o presidente da Federação dos Trabalhadores na indústria do estado de Goiás. Era um homem vigoroso, forte, um piauiense, um grande papo. E esse homem morreu alguns anos depois, morreu de tristeza, eu imagino, porque eles devem ter realmente torturado muito ele. Outro que foi muito torturado foi um polonês que estava preso conosco, o Paulo Gutko. O Paulo Gutko era um professor de vários idiomas, muito inteligente, ele aprendia com facilidade idiomas, ele dava aula de vários idiomas em Goiás, ele sobrevivia com essas aulas. E sabia as escalações da seleção brasileira de todas as Copas, e ficou preso lá conosco. Há algum tempo ele depois foi muito torturado, o Paulo Gutko. Foi torturado porque no processo para derrubar o Mauro Borges, como o Paulo Gutko era um polonês, então eles passaram a querer dizer, e obrigando ele através de tortura a confessar, que ele seria aqui em Goiás uma ligação do Mauro com o regime comunista da Polônia, um espião polonês que estaria aqui com vinculações com o governo de Goiás. Mas na realidade, pelo que a gente sabe, ficou sabendo depois, o Paulo Gutko era simplesmente um intelectual que vivia aí modestamente, sobrevivia das suas aulas de idiomas em Goiânia. Eu, posteriormente, trabalhando como repórter no jornal 5 de Março, no semanário 5 de Março, alguns anos depois, e aí aconteceu que as escolhas de governadores naquela época eram indiretas, e por serem indiretas, era muito comum surgirem candidatos aí à torta e à direito. O sujeito que nunca foi eleito síndico do prédio queria ser governador, porque bastava os generais indicarem. E então, nesse momento, o coronel Danilo da Siriçá da Cunha Melo, secretário de Segurança Pública, ele foi secretário de Segurança Pública em Goiás e em São Paulo, mas nesse momento ele era secretário em Goiás e era um dos governadoriáveis. A imprensa relacionava aí 10 governadoriáveis, um daqueles seria o governador. E um desses nomes era o coronel Danilo da Cunha Melo. E então, nesse momento dessa candidatura, aconteceu que o Paulo Gutko, esse intelectual polonês, ele morreu de infarto. E eu aproveitei aquilo para, de certa forma, me vingar do coronel Danilo. Fiz uma manchete, o jornal 5 de Março publicou, fiz uma matéria, publicou com chamada de primeira página. O Batista Custódio, editor do jornal, ele sempre gostou dessas coisas, da ousadia no jornalismo. Então, saiu a matéria com a chamada na primeira página sobre a morte do Paulo Gutko, a matéria que eu escrevi. A chamada era com o seguinte título: Candidatura de Danilo mata um. Isso foi o suficiente para que a candidatura do coronel, fosse eliminada. Ele deixou de ser governadorial, porque, é claro, um candidato que a simples candidatura dele já é suficiente para matar alguém, como governador faria muito pior. De maneira que, com isso, a candidatura dele realmente desapareceu naquele momento. E o fato é que a vida foi continuando. Eu
não sou nenhum herói, não fiz nada de extraordinário. Companheiros que faziam parte da Polop em Goiás, estes sim, conforme foi verificado depois, conforme os registros da história estão aí para testemunhar, esses ousaram muito, pegarem armas, como Juarez de Brito Guimarães, sua mulher Maria do Carmo Brito, e outros com os quais a gente se reunia em Goiânia. Estes sim continuaram. Eu fiquei apenas modestamente no jornalismo, como repórter, como estudante de direito, cuidando da minha vida. É claro, sem nunca me aliar à ditadura, mas eu fiquei na legalidade, eu não parti para o trabalho clandestino. O que eu podia fazer, eu fazia no próprio jornalismo, sendo perseguido, sendo demitido de jornais, às vezes a pedido das autoridades da época. Uma vez eu fui eleito secretário do Sindicato dos Jornalistas. Na eleição seguinte já tinha uma ordem federal para que eu não pudesse mais ser candidato na estrutura do sindicato, de maneira que eu fazia quase nada, o que podia, contra a ditadura, e a ditadura também ela ia sempre fazendo o que pudesse contra mim. Acabei sendo preso já como estudante de direito, posteriormente fui preso novamente no mesmo quartel, aí por volta de 1972. 72, 73, nem me lembro direito. Aí eu fui intimado para comparecer ao quartel, tinha comprado meu primeiro carro, um Carmanguias em vermelho, me dirigi ao quartel para atender a convocação, e lá eu fiquei preso. Queriam que eu escrevesse tudo o que eu soubesse e entregasse para eles. Eu não escrevi nada, falei que realmente eu não sabia de nada, então não tinha o que escrever. Acontece que outras pessoas, conhecidas minhas e que me conheciam, já haviam escrito dizendo que eu participei de reunião assim assado, uma reunião só, mas que eu havia participado. Eu não confessei que tinha participado de reunião, daquela reunião específica, porque se eu abrisse a guarda, eles iam querer saber muito mais coisas. Então eu falei, não sei de nada e tal. E aí, a careação, fui acareado com um, e eu não ponho culpa em ninguém, porque cada um tem os seus limites. Se o cara vai torturado, é evidente que ele pode não suportar. A tortura só quem for torturado. Eu felizmente não fui propriamente torturado, só psicologicamente. Cada depoimento tinha um aparelho de dar choque colado na cadeira, mas assim, pancada não recebi. Fui assim, colocado num banheiro com um piso de cerâmica durante dias, nu, dentro do banheiro, a prisão nu, e com a orientação para que quando a porta se abrisse eu ficar em pé, me virar para a parede, levantar as mãos à altura das orelhas, os braços, em outras palavras, para que eu não visse o rosto deles. Eu me lembro que numa dessas vezes, quando eu percebi que a porta tinha se fechado, ninguém falou nada, que eu me virei, estava no chão um pão grande, tinham colocado ali para eu comer o pão. E nessas circunstâncias a gente não tem muito apetite. Então eu passei a utilizar aquele pão como travesseiro, porque o meu travesseiro era a mão, eu pelado ali dentro do banheiro e usava a mão como travesseiro. E as noites acabavam sendo muito longas, porque a gente pensa que dormiu muito, tinha dormido 5 minutos só. Aquelas marcas da cerâmica, a cerâmica tinha pequena, ondulada, ficava no corpo da gente, aquela marca, ficava na mão. Então, eram noites longas. O quartel tinha música o dia inteiro, e tem uma música que eu peguei birra dessa música exatamente naquele momento, que eu nunca tinha ouvido essa música antes, e eu colocava todo dia no alto-falante do quartel, o dia inteiro aquela música, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, e eu amo o Brasil, mas essa música eu fiquei com raiva porque era o dia inteiro no quartel, e eu ficava ali pensando, um dia eu estarei vivo, e esses generais golpistas já estarão mortos, e a gente vai poder
comemorar tudo isso aí. Eu gostaria de dizer mais alguma coisa sobre a questão goiana, da ditadura em Goiás, propriamente. Ainda sobre a atuação do governo Mauro Borges, fichamentos de comunistas. Todos sabemos que o DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social, em 64, ou nos anos imediatamente anteriores a 64, essa delegacia não se preocupava com comunistas. Preocupava com travestis na rua, em outras palavras, não se preocupava com a ordem política, se preocupava com a ordem social. Então, não havia nela comunistas fichados, ficha de comunista. Eu tenho certeza que não existia essas fichas de comunista no DOPS. E essas fichas vieram a existir. Como vieram a existir? Foi da seguinte forma: o governador Mauro Borges era um dos governadores encarregados de escolher o primeiro presidente da República da ditadura. Os outros governadores incumbidos dessa missão pelos militares, para escolher esse nome, eram o governador do Rio Grande do Sul, Ildo Meneghetti, o de São Paulo, Adhemar de Barros, e o da Guanabara, Carlos Lacerda. O governador Mauro Borges, então, um dia, no hotel, à noite, por volta de 8, 9 da noite, ele fez uma ligação para o seu secretário de Segurança Pública, muito jovem na época, Rivadavia Xavier Nunes, um advogado de Anápolis. Então, o Rivadavia era de um desses partidos assim, pequenos, que como hoje, naquela época também existiam, era um partidozinho que seria de oposição, mas naquele pleito de 1960, esse partidozinho apoiou o candidato Mauro Borges, e então o Rivadavia foi nomeado nessa cota desse partido secretário de Segurança Pública. Um homem de direita, o Rivadavia Xavier Nunes. Ele não lamentou o golpe, não. Perdeu o cargo de secretário posteriormente com a intervenção em Goiás. Mas então o governador Mauro Borges fez um telefonema interurbano para a casa do seu secretário de Segurança Pública, um dia à noite, e perguntou a ele uma pergunta direta, objetiva: Rivadavia, nós temos comunistas fichados no DOPS? Não, governador. Ele disse: precisamos ter. E o assunto foi esse só. No dia seguinte, pela manhã, o secretário de Segurança pegou o seu automóvel, ele mesmo dirigindo, foi ao batalhão, 10º Batalhão de Caçadores, pediu uma audiência ao comandante do batalhão, e o objetivo: pedir ao comandante permissão para que o DOPS estadual copiasse as fichas de comunistas, porventura existentes naquele batalhão. E o coronel o atendeu prontamente, cedeu as fichas para tirar cópias. O quartel tinha, eu imagino que tem até hoje, fichas de comunistas em alguns quartéis brasileiros, porque é uma prática que se tornou rotineira desde a intentona comunista de 1935. Desde então, as Forças Armadas passaram a se preocupar com comunistas de um modo geral. Então, esse acervo foi o acervo do DOPS de Goiás. O inicial foi baseado nessas cópias de ficha do DOPS. É importante dizer isso porque o governador, nesse momento, estava ao lado do golpe, mas o golpe foi ficando contra ele e a ditadura acabou mandando um general para Goiânia para fazer um inquérito sobre a atividade ideológica do governador Mauro Borges. O governo Mauro Borges era um governo moderno, era um governo planejado e tinha diversos vieses dentro desse governo, do ponto de vista ideológico. Tinha um segmento militar dentro do governo, que o Mauro, sendo militar, ele quis prestigiar alguns colegas de farda, nos quais ele confiava, né? Tinha um segmento de direita no governo e tinha um segmento de esquerda. Então, daí a explicar a presença, por exemplo, da Eveline Singer, da Polop, política operária, aquela que me convidou para ir para a Polop. Ela era técnica altamente qualificada da Secretaria de Educação. E existia vários elementos de esquerda vindos do Rio, de São Paulo, compondo o governo. Então, o Mauro Borges ele tinha aí um compromisso
algum tipo de compromisso político com a esquerda, com as esquerdas. Então veio para Goiânia o general Lima Castro para fazer esse inquérito, apurar as atividades do governador. O general ficou hospedado no Hotel Bandeirantes e ele se deslocava em horários previamente marcados, agendados, se deslocava ao Palácio das Esmeraldas para colher depoimentos do governador. Esse general então fez uma indagação ao governador. Não foi uma indagação, fez uma observação. O senhor tem elementos comunistas no seu governo, dentro do palácio. E o governador Mauro Borges disse, não tenho, não é do meu conhecimento. Mas deveria ser, porque são elementos fichados no DOPS, que é um órgão estadual. Bem, então aquele telefonema do governador para o secretário de Segurança, que resultou na cópia, na coleta dessas fichas de comunistas no DOPS, e nessas fichas estavam elementos que não sei se eram comunistas ou não, talvez até não fossem, mas estavam fichados no Exército, que trabalhavam realmente no Palácio. O cineasta João Bênio Batista era um desses. O João Batista Zaccariotti, procurador da Assembleia Legislativa, posteriormente exilado no Chile e que foi muito torturado, João Batista Zaccariotti foi outro que estava fichado. Então, aquela recomendação do governador para que o seu secretário de Segurança providenciasse o fichamento de comunistas, a partir de então, passou-se a fazer fichas rotineiramente no DOPS de Goiás. Mas aquela providência determinada pelo governador acabou complicando a vida do próprio governador, que veio a cair posteriormente em 26 de novembro, conforme ressaltei. De forma que a vida prosseguiu aí em Goiás e no Brasil. A ditadura, a partir de 1968, 13 de dezembro, ela recrudesceu, ela radicalizou, ficou muito mais forte, muito mais dura, com o ato 5, o ato institucional número 5, porque foram muitos os atos institucionais. O primeiro pelo qual eu fui punido, pelo governador Mauro Borges, foi o ato institucional de 9 de abril de 64. Então não era numerado, não era o ato institucional número 1, porque o projeto dos golpistas era ter um ato institucional só, possivelmente a abertura democrática viesse mais rápido. Pelo menos essa era a tese de um dos segmentos militares, no caso do próprio Castelo Branco. O Castelo Branco era por uma abertura mais rápida. Bom, então foram vários atos institucionais. O mais famoso foi o ato 5, que foi editado no dia 13 de dezembro de 1968. A partir de então houve um fechamento muito grande de vários anos. A abertura, ela acabou começando por imposição popular, por imposição das urnas, porque a ditadura era uma ditadura civil-militar. Era uma ditadura cujos ditadores tinham um prazo determinado para ficar no poder. Então, era uma ditadura realmente diferente, era diferenciada. Então, na eleição que houve em 1964, eram 24, hoje são 27, mas eram 24 unidades da federação, e o MDB, que era o partido, eram só dois partidos, Arena e MDB, mas o MDB elegeu 16 dos 24 senadores. Então isso passou um susto aí na ditadura, mostrou que a população estava contra a ditadura. Eles se assustaram com aquilo, porque boa parte da população apoiou o golpe de 64. É preciso que a gente diga isso. É preciso que a gente diga, por exemplo, que a imprensa, boa parte dela, apoiou o golpe de 64. Não é dizer que a imprensa ficou contra, a imprensa disse não, não foi nada disso. A imprensa, boa parte da imprensa, os órgãos ricos, o papel que hoje é ocupado pela Rede Globo, que tem cadeia nacional, tem presença no país todo, era ocupado e, guardadas as proporções, com muito mais força, com muito mais veículos, pelos diários associados, diários e emissoras associados do Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand tinha jornais em todos os estados e territórios.
Então, tinha emissora de rádio em todos e tinha, desde os anos 50, foi pioneiro na implantação de estações de televisão no Brasil. Então, os diários associados apoiaram tão entusiasticamente o golpe que, em Goiânia, foi instalado, sob a liderança dos associados, foi instalado um grande garrafão de vidro, grande mesmo assim, de talvez 300 litros, 200 litros, foi colocado na carroceria de um caminhão e esse caminhão ficou estacionado durante vários dias na Praça do Bandeirante, para que naquele cofre fossem colocadas as contribuições da campanha do Ouro para o Bem do Brasil. Então, os associados implantaram, socorrendo o golpe, socorrendo a ditadura, para popularizar a ditadura, lançaram a campanha do Ouro para o Bem do Brasil. Então, no lançamento dessa campanha lá na Praça do Bandeirante, muitos casais, acreditando naquilo, porque o Ouro para o Bem do Brasil era para o pagamento da dívida externa brasileira, que na época era pequena, mas para as condições econômicas do país na época era considerada grande, coisa de 2, 3, 4 bilhões de dólares, coisa que para o Brasil de hoje é troco, mas naquele tempo era muito dinheiro. Então, essa campanha foi feita e os casais, muitos casais, em fila, compareceram para depositar naquele vidro grande, naquele garrafão grande de vidro, as suas alianças de casamento. As alianças para contribuir para o pagamento. O povo patrioticamente foi fazer isso. Boa parte da população fez isso. É claro, a elite, os ricos, né? Os pobres já estavam desconfiados de tudo aquilo. E com razão, porque a dívida brasileira com a ditadura foi aumentar muito. O milagre brasileiro foi feito em cima do endividamento do país. Empréstimos para construir a Transamazônica e outras obras que eles queriam dar a impressão de desenvolvimento no país. Então, o chamado milagre brasileiro não era milagre, coisa nenhuma, era dinheiro estrangeiro que era buscado em forma de empréstimos e que ainda hoje estão aí criando problemas para o Brasil. O grande problema do Brasil hoje é o seu endividamento. A dívida externa hoje é considerada pequena, mas porque o governo Lula internizou essa dívida. Então, ela hoje está alcançando 2 trilhões de reais, a dívida interna, porque ela foi internizada. É melhor do que a dívida externa, porque ela sendo externa, a gente deve para o estrangeiro. E sendo interna, esse título da dívida pública, a gente somos devedores de nós mesmos, é melhor. Mas, de qualquer maneira, é um país que gasta 20 bilhões de reais por ano com educação e 200 bilhões de reais com os juros da dívida, com os serviços da dívida. E foi justamente esse endividamento que provocou o fim da ditadura. Bom, mas então, essa abertura iniciada em 1974, com essa eleição, essa abertura sinalizou para os segmentos militares, sinalizou que o país queria mudar. E alguns generais tiveram sensibilidade para compreender isso e achar que era o momento de começar um processo de mudança, que o general Ernesto Geisel definiu como sendo lenta, a abertura lenta, gradual e segura. Realmente ela foi bastante lenta e bastante gradual, mas foi acontecendo. Então, havia, claro, 2 segmentos, o segmento militar que queria a abertura e o segmento que não queria. Quem era o segmento que não queria? Era aqueles, por exemplo, que tentaram fazer um atentado, prepararam um atentado durante um show no Canecão, no Rio de Janeiro. Isso foi frustrado porque quando os 2 militares estavam chegando com a bomba no colo de um sargento e um capitão dirigindo o veículo, estavam chegando, a bomba explodiu no colo do sargento, matando-o e ferindo gravemente o capitão. Então eles iam fazer um atentado, atribuir o atentado, o objetivo era atribuir o atentado às forças de esquerda, para que não houvesse abertura programada pelos generais que achavam que devia acontecer a abertura. De forma que houve essas tentativas. Mas
O povo havia sinalizado em 74 que queria realmente abertura política e foi acontecendo a abertura. Em 79, o general Figueiredo, então presidente da República, ele mandou uma mensagem, nessa mensagem ao Congresso contendo anistia. Eu, quando vi pela Globo, Jornal Nacional, Cid Moreira, lendo a mensagem, eu pensei, eu me enquadro nessa lei aí. Vou me enquadrar nessa lei, porque todos os que foram punidos com base nos atos institucionais são anistiados. Eu era pequeno funcionário aí do governo de Goiás e fui punido com base no ato número 1, no caso, no ato de 9 de abril de 64, mas virou número 1 porque passaram a editar o 2, o 3, o 4 e o 5, o mais famoso. Pensei, eu me enquadro nisso aí. E, de fato, me enquadrei naquele dispositivo da anistia de 79. E a abertura foi prosseguindo. Claro, foi tudo dentro dessa cultura brasileira. Nós temos uma cultura diferenciada no Brasil, diferente de muitos outros países. Quem vai, mesmo os países vizinhos aqui, vai ao Chile, ao Uruguai, à Argentina, vê lá as estátuas dos libertadores, Artigas, San Martín e por aí vai. Libertadores nascidos ali mesmo, naqueles países. No Brasil, não. Nós temos o Tiradentes como herói da independência, mas quem promoveu a independência foi o próprio imperador. Era o próprio governo, o próprio colonizador, quase, fazendo a independência. Foi Dom Pedro I, nascido em Portugal. E dessa forma foi que, na abertura política, operou-se o milagre, também graças à morte do Tancredo Neves, operou-se o milagre de que o presidente do partido da ditadura veio ser o presidente da abertura, o Sarney, presidente do restabelecimento da democracia. Então, alguém que pudesse ressuscitar, que por acaso pudesse ressuscitar, morreu no final da ditadura, o Sarney, presidente da Arena, e voltasse 2, 3 anos depois, o Sarney, caiu a ditadura, o Sarney presidente da República, essa pessoa ia tomar um susto. Mas isso é coisa da cultura brasileira mesmo. Da mesma cultura que está persistindo ainda agora, se recusando, com recusas, a criação da Comissão da Verdade. Esse trabalho do Ministério da Justiça, das associações de anistiados, colhendo depoimentos, é um trabalho muito bom porque dá às pessoas a oportunidade de contar a sua verdade, a sua modesta participação, como é o meu caso, a sua verdade, que não quer dizer que seja a verdade inteira, mas dá a sua versão a respeito de todos esses episódios, é muito importante. Então, o que o Brasil quer hoje, ano de 2012, uma mulher na presidência da República? Não está querendo, eu imagino, punir com prisões os torturadores, os ditadores, como a própria Argentina fez, com o general ficando na cadeia lá, às vezes preso domiciliarmente por questão de idade, mas, de qualquer maneira, uma punição moral. No Brasil, nem punição moral, a anistia foi recíproca, foi para os dois lados, e isso foi tudo negociado dentro da nossa tradição de conciliação. Mas tudo bem, isso aí já é reconhecido até pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que a oposição à verdade histórica, aos documentos porventura existentes? Por que generais da reserva, militares da reserva, se opõem agora no ano 2012, se opõem a que seja criada a Comissão da Verdade, e são ouvidos pela imprensa? Aparentemente eles não têm chance nenhuma, mas a imprensa está ouvindo, e eles possivelmente estejam a serviço de generais da ativa, e acredito que eles não podem mais oferecer, porque o país amadureceu. A importância de uma ditadura, por mais crueldade que ela tenha praticado, é o amadurecimento da sociedade. Então o Brasil já sabe que não quer uma outra ditadura, mas eles não querem a verdade, não querem que seja dito o que aconteceu aí.
não querem que seja revelada essa verdade. Então, eu acredito a essa altura que o Brasil vem muito vagarosamente conquistando o seu processo civilizatório, né? O último país das Américas a libertar os escravos. Então, foi um marco no processo civilizatório. São vários marcos que vão acontecendo, muitas vezes quase imperceptíveis. Quando o Fernando Henrique criou o Ministério da Defesa, juntando ali os diversos ministérios militares, aquilo foi um passo importante no processo civilizatório brasileiro, porque o normal, na cultura das republiquetas de banana existentes na América do Sul, eram os militares muito fortes. Então, nós tínhamos no Brasil o Ministério da Aeronáutica, o Ministério da Guerra, depois do Exército, o Ministério da Marinha, o ministro-chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Eram tantos ministérios militares e foi uma grande conquista, eu imagino, a criação de um ministério único, o Ministério da Defesa. Até políticos que já foram caçados, civis, foram nomeados, como Valdir Pires, nomeado ministro da Defesa, de forma que o poder civil é que realmente tem que prevalecer, o militar tem que ser circunscrito às suas tarefas, como são muito importantes, as Forças Armadas são muito importantes, a defesa do Brasil é importante. Acho que o Brasil tem que cuidar bem, é um país que está cada vez mais rico, então é preciso que cuide das suas riquezas, que cuide da sua defesa. O que não pode, é um absurdo, é uma violência, é o militar utilizar das armas da sua profissão, utilizar das armas que são dadas pelo contribuinte, pelo povo, pela população, para querer se insurgir contra o próprio povo, retirar a democracia do Brasil, assumir o poder e administrar. Isso é como o guarda noturno de um estabelecimento comercial ou industrial, usando a sua arma, tomar o estabelecimento do proprietário, ou furtar o estabelecimento. Então, isso é impossível. Eu acho, para concluir, que o Brasil será um país realmente civilizado. Deu muitos passos, como eu disse. A existência de uma presidente é um passo muito importante. Uma mulher na presidência da República é um passo muito importante nesse processo civilizatório. Essa participação é importante, porque a mulher, supostamente, vamos ser aqui modestos ou razoáveis, elas significam 50% da inteligência nacional. Há quem diga que é até mais, mas vamos dizer 50%. E se elas não podiam, não tinha mulher deputada, era coisa muito rara, até os anos 30 elas não podiam nem votar. Então, se elas não pudessem ter essa participação, ocupar posições, nós estaríamos de cara, desprezando, abrindo mão de pelo menos 50% da inteligência nacional, da capacidade nacional. Como somos um país ainda de muitos analfabetos, eram muito mais, mas ainda tem muitos, então nós estamos abrindo mão da inteligência desses analfabetos também. Que se o Brasil oferecer possibilidade de educação farta, de qualidade para toda a população, nós vamos dar um grande salto. Não existe possibilidade de desenvolvimento sem educação. Não tem nenhum país no mundo, não tem o registro de um país muito rico com um povo analfabeto, não tem. Pelo contrário, tem país rico, como é o caso do Japão, sem ter minérios, sem ter ferro, sem ter petróleo, e é rico, mas porque tem educação. Como acontece ainda agora com a Coreia do Sul, que aplica muito dinheiro em educação. Nós aplicamos pouquíssimo, mas então nós vamos dando esses saltos. Um salto é ter uma mulher presidente, um salto foi criar o Ministério da Defesa, um salto mais antigo foi a libertação dos escravos. Então, são saltos que vão sendo dados. Mas falta um salto aí, que é o militar poder dar a sua opinião, mas sem ser uma opinião tendente a usar a força das armas para atuação política. Tem que usar argumentos. Então, um argumento contra a verdade, contra a revelação da verdade, é um argumento inconsistente, é um argumento que não se sustenta, porque a verdade é o que todos queremos. Seria muito bom que tivéssemos hoje aí
os documentos sobre a escravidão. Seria bom para não se repetir isso. Mas não, queimaram-se na época muitos documentos, porque realmente era algo que envergonhava o Brasil. O Haiti, que é um país muito pobre, foi o primeiro a libertar os escravos. Nós fomos o último. Então, a verdade tem que vir, mas aí tem militares aí da reserva que estão dizendo que não pode, que isso é um absurdo. Absurdo por quê? Então vocês, da Associação dos Anistiados, esse projeto do Ministério da Justiça, vocês estão fazendo muito bem ao fazer essas gravações. Eu não tenho assim muito a dizer, não tenho muitas histórias. Eu fui um jornalista da província, eu sou um jornalista da província que depois fez direito e que está hoje ainda na advocacia e no jornalismo, mas muito modestamente. Então eu não teria assim muito a revelar. Mas fico feliz de ver que vocês estão buscando documentar tudo isso, buscar a verdade, para que as novas gerações possam realmente ter acesso a essas informações, sobretudo com o objetivo de que o Brasil possa avançar, possa ganhar novos degraus aí no processo civilizatório, para que sejamos realmente em breve um grande país, uma potência mundial. Nós temos território para sermos potência mundial, temos riquezas naturais para sermos potência mundial, temos população para sermos potência mundial. Falta justamente dar instrução, dar informação a esse povo para que ele possa construir um grande país. Parabéns a vocês da Associação dos Anistiados.